Imagine um cenário onde mercenários ocidentais desembarcam na Ucrânia acreditando que terão uma espécie de férias épicas, se tornarão heróis lendários e ainda serão bem pagos por isso. Surreal, não? Mas foi exatamente essa ideia que, no início da guerra, transformou a Ucrânia no destino preferido para mercenários de todos os cantos do mundo. Poloneses, americanos, australianos e britânicos, todos embarcaram na aventura, unindo-se à Legião Internacional da Ucrânia e outras unidades. Muitos desses soldados eram veteranos de guerra e ex-contratados ocidentais que serviram em conflitos como os do Iraque e Afeganistão. Mas, será que a realidade correspondeu às expectativas? Continue assistindo para descobrir que haviam servido em guerras como as do Iraque e Afeganistão, enquanto outros eram civis com algum treinamento em armas de fogo. Segundo fontes ucranianas, cerca de 20 mil desses indivíduos se inscreveram na Legião Internacional, mas especialistas afirmam que o número real foi de cerca de 4 mil. Seja como for, houve uma grande presença de mercenários ocidentais na Ucrânia, especialmente em unidades como a Legião Internacional, a 9ª Brigada Mecanizada e a Companhia Chosen, entre outras. No entanto, a realidade do campo de batalha foi um choque para os mercenários, pois muitos estavam acostumados a lutar com vantagem e tiveram dificuldade em se adaptar às condições da guerra na região, onde frequentemente estavam em desvantagem em número de tropas e armamentos. Um mercenário ocidental que havia lutado no Iraque como contratado após deixar o exército americano, afirmou que o ritmo dos combates na Ucrânia é muito mais intenso. Ele explicou que era mais difícil encontrar lugares seguros na Ucrânia, onde mais drones eram usados do que em qualquer outro conflito histórico, e a artilharia e armas de longo alcance eram comuns. Disse que, mesmo quilômetros atrás das linhas de frente, ainda poderiam ser atingidos por foguetes, enquanto que em uma base no Oriente Médio estavam relativamente seguros. Jaque, o pseudônimo de um mercenário que lutou no Afeganistão e no Iraque, disse que os combates na cidade oriental de Bakhmut não ofereciam lugar para descansar, ao contrário dos conflitos anteriores em que havia participado. Ambos compararam a guerra na região com a Primeira Guerra Mundial, onde trincheiras e fogo de artilharia incessante definiram os combates. No final, não importa a motivação, muitos combatentes estrangeiros foram vítimas. Alguns sobreviventes afirmam que foram usados como unidades de sacrifício ou carne de canhão. Por exemplo, o mercenário polonês Piotr Mitkiewicz expressou há meses que registravam 100 baixas para cada 100 metros, pois eram enviados à linha de frente para sondar as posições russas e, se possível, enfraquecê-las num ataque mal planejado. Se conseguissem, as tropas ucranianas avançavam e tomavam a posição, levando o crédito pela vitória contra os russos. Além disso, Mitkiewicz afirmou que o governo ucraniano não cumpre suas promessas, como o pagamento de uma quantia substancial de dinheiro às suas famílias em caso de acidentes em combate. No entanto, mesmo com centenas de soldados poloneses sendo vítimas, suas famílias nunca receberam a compensação prometida, apesar das reivindicações de seus colegas. Tanto a natureza dos combates quanto as promessas não cumpridas resultaram em muitos mercenários e voluntários desiludidos após 2 dolorosos anos. Isso, obviamente, reduziu o número de pessoal em unidades como a Legião Internacional, resultando em que agora metade dos mercenários inscritos são da América Latina. Embora haja mercenários de vários países latino-americanos como o Brasil, os colombianos ganharam maior notoriedade, especialmente porque muitos foram enganados e humilhados pelos ucranianos, que também os usaram como carne de canhão. Um soldado colombiano na Ucrânia relatou que tudo isso faz com que uma guerra seja perdida, incluindo muitas vidas, como já ocorreu em algumas unidades. Segundo ele, aqui não se planeja nada, tudo é improvisado. A Colômbia tem sido um país envolvido em conflitos armados por quase toda a sua história, razão pela qual muitos soldados colombianos possuem vasta experiência em combate, especialmente contra guerrilhas e outros grupos irregulares ou não estatais.
Além disso, a oportunidade de ganhar pelo menos o triplo do que podem conseguir na Colômbia, conforme prometido pela Ucrânia, é um incentivo irrecusável. Os rumores sobre oportunidades de combater na Ucrânia começaram a se espalhar em grupos de chat de veteranos colombianos em 2022, quando a avalanche inicial de ocidentais começou a se estabilizar. Os homens viajam por conta própria para a Polônia, frequentemente vendendo bens preciosos como automóveis para pagar a viagem. Na fronteira ucraniana, usam aplicativos de tradução para informar os guardas que têm experiência militar e desejam lutar pela Ucrânia. Uma vez dentro do país, apresentam-se em uma base militar na cidade ocidental de Ternopil. Após uma entrevista e um exame médico de rotina, são colocados em uma lista de espera para um dos 2 principais destinos dos combatentes latino-americanos, a Legião Estrangeira ou o 6º Batalhão de Infantaria dos Cárpatos. No entanto, no fronte, os colombianos encontraram um cenário muito diferente das que conheciam contra insurgentes. Os combates com armas automáticas em terrenos densamente cobertos por vegetação foram substituídos por bombardeios intensos em áreas expostas. Agora, na Rússia, nem sequer podem contar com a superioridade aérea que desfrutavam na Colômbia para ataques aéreos ou evacuações durante combates com guerrilhas. Quem quiser vir para cá, pense bem antes, disse um voluntário colombiano em uma mensagem de áudio enviada a um grupo de chat de veteranos em outubro. O que enfrentamos na Colômbia era um jogo de crianças em comparação com aqui. Quando você sente um míssil caindo perto, é quando vê a vida passando diante de você. Ele ainda ressaltou que não é a mesma coisa enfrentar guerrilheiros colombianos e o exército russo, que possui uma vasta gama de armamentos, incluindo artilharia convencional de 152 mm e bombas FB-500, até projéteis termobáricos devastadores, que após a detonação inicial dispersam um aerossol de combustível que se mistura com o ar antes de se inflamar, causando uma explosão secundária muito mais potente do que explosões convencionais. O resultado é uma onda-guerra expansiva extremamente destrutiva que pode incinerar, desintegrar e asfixiar pessoas em um raio considerável. Outro mercenário, cuja identidade foi mantida em segredo por não estar autorizado a falar com a imprensa, disse que dos 60 colombianos que se alistaram com ele, apenas 10 permaneceram. O restante voltou para casa após semanas difíceis no fronte. Manuel Barrio, um colombiano, se uniu à luta na Ucrânia devido a problemas financeiros em seu país natal. Infelizmente, ele faleceu em um ataque poucos dias após chegar, tempo insuficiente para receber seu salário. A lei ucraniana prevê um pagamento às famílias dos militares que perdem a vida, mas os parentes de Manuel não têm recursos para buscar a indenização na Ucrânia. Além disso, não há garantia de que essa compensação será concedida, como já ocorreu com outros combatentes estrangeiros. Um ex-combatente colombiano compartilhou sua experiência. Passei 10 meses lá, mas fui pago apenas por 6. Vi colegas que não foram trazidos de volta. As histórias que contam não refletem a realidade. Além dessas dificuldades, surgiram acusações de maus tratos. Em julho de 2023, um vídeo viralizou mostrando militares colombianos em conflito com soldados ucranianos, alegando abusos. 25 soldados colombianos deram suas vidas, e este aqui me trata mal, desabafou um mercenário. Sou maltratado e tenho um ferimento por defender este país. Cumpri minhas ordens, mas ainda assim sou tratado como nada, concluiu ele. Devido a essas circunstâncias, alguns colombianos estão desencorajando a ida para a Ucrânia, e muitos já estão abandonando a ideia de continuar na guerra. Apesar dos avisos, muitos ainda vão para a Ucrânia, atraídos por promessas ilusórias de altos pagamentos. Um deles comentou: "Assinamos um seguro, mas não tenho certeza se essa quantia é real." Outro desabafou: "Prometeram $3.000 por mês, mas pagam apenas 2.600 e os comandantes ficam com parte disso." Não se esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações.